Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje eu vou falar bastante sobre venda e posicionamento. E seja muito bem-vinda! Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Morotomi, a desenvolvedora do método Descoberta da Mulher Empreendedora, onde ajudo mulheres a empreenderem com sucesso. E seja muito bem-vinda! Todos os dias eu estou aparecendo aqui 8h17 da manhã para trazer sempre algum contexto, alguma coisa para poder te ajudar a empreender com sucesso já nesse primeiro momento, tá? Hoje vamos falar sobre posicionamento e vendas, porque eu vejo que é muito a dificuldade da empreendedora atual. Você tem um negócio, você fala assim, ai, Ale, eu não sei vender, eu não sei cobrar, eu não sei ali atingir as minhas clientes, tá? E muito disso é sobre o como você se posiciona, é muito disso, porque a gente fala assim de venda, né? Mas você fala assim, nossa, mas como que eu vou sair vendendo o meu produto? Como que eu vou sair vendendo o meu serviço? As pessoas têm muito essa dificuldade de entender que venda é posicionamento. As duas coisas estão muito interligadas ali, tá? As pessoas compram de quem elas confiam. Então, quando a gente fala ali de, mas você tem que sair vendendo, não. Você tem que sair, se relacionar com as pessoas, explicando o que você faz. Primeiro, a gente tem que confiar. Não tem como você chegar e falar assim, nossa, compra de mim, e a pessoa vai lá e compra. Não é assim que as coisas funcionam. Então, você vai conversar, você vai mostrar empatia naquela necessidade do seu cliente. Muitas vezes você vai entrar em contato, vai fazer amizade. Eu falo assim que quando eu cheguei do Japão, ou até mesmo no Japão, foi tudo muito sobre me relacionar com as pessoas. E as pessoas confiavam muito em mim. Aliás, quem viu lá a minha trajetória, né, fala assim, bom, vamos fazer um link aqui de posicionamento para vocês entenderem um pouco como foi a trajetória. Quando eu era muito novinha, trabalhei em imobiliária, depois fui trabalhar num banco. Nesse banco eu vendia muito, eu desenvolvi um método para poder vender muito seguro, porque como eu era estagiária, eu ganhava muito pouco. Então, eu precisava potencializar o meu salário. E aí eu ganhava muito com comissão de venda de seguros. E eu fazia isso vendendo para quem? Para a fila de seguro-desemprego, para a fila de fundo de garantia. Então, o que acontecia? As pessoas iam na entrada, eu conversava, eu falava sobre os benefícios, mas sem vender necessariamente. Falava sobre como você podia ter aquilo de uma forma em que existiam opções de valores diferentes. Passava toda essa informação. Quando eu via, eu batia metas ali de 30, 35 seguros por dia. Era uma coisa assim bem fora do padrão. Era uma opção, claro que era uma opção assim com valor reduzido, proporcional ao tipo de público que eu conversava, né? É muito importante você entender isso também. Qual é ali, com qual escada de produtos, em que tipo de cliente você trabalha, para você adequar o produto ao cliente. Por isso que eu falo assim, quando a gente fala de vendas, a gente fala muito sobre o outro, no sentido de que você tem que saber exatamente com quem você está conversando, para você entender o tipo de produto que aquela pessoa compraria de você. E aí você gera um relacionamento e faz com que a pessoa entenda que você a entende. É uma troca. Então, o que acontece? No banco, eu aprendi e desenvolvi isso e acabei aprimorando durante o decorrer da vida. Depois eu fui trabalhar com venda de celulares, ganhei muito prêmio de venda, porque eu tinha muitas clientes que quando voltavam para comprar, elas só queriam comprar se fosse comigo. Por quê? Porque eu era aquela pessoa que conversava, olha, sério mesmo, às vezes tinha cliente comigo que eu falava assim, olha, eu vou te indicar uma opção melhor. Tá? Porque essa opção aqui, ela não é a mais apropriada para você. Eles já entendiam que era um produto que eu não compraria. Eu nunca vendo o que eu não compraria. Jamais eu vendo o que eu compraria. Eu sou muito sincera com os meus clientes. Assim como até hoje, com as minhas clientes, eu sou muito sincera. Se vem alguém fazer uma micropigmentação, eu olho e falo, peraí, você não precisa de uma micro. E aí eu faço um designer, ela sai feliz da vida e fala, caramba, é o primeiro lugar que eu vejo que a pessoa não me oferece algo. Então, assim, venda é muito sobre o outro confiar em você. Aí essa pessoa nunca mais deixa de fazer sobrancelha comigo. Por quê? Porque eu não a forcei a fazer nada. Muito pelo contrário, eu poderia ter feito uma venda 10 vezes mais cara, com um valor 10 vezes mais elevado. E aí isso faz com que o ticket do meu primeiro produto também seja mais alto do que o do mercado. Então, é tudo uma relação de confiança.
Então eu falo assim, tudo é essa relação. E eu implementei isso em todos os negócios que eu vim trabalhando. Quando eu estava no Japão e desenvolvi as turmas de automaquiagem, as turmas de maquiagem profissional. Quando eu voltei para o Brasil, eu usei muito desse artifício. Para quê? Para fazer com que eu me relacionasse. Eu não tenho clientes, eu tenho amigas. Eu tenho pessoas que se relacionam comigo porque confiam em mim, o que é totalmente diferente. Não é um produto que você passa ali na feira, vai comprar uma, sabe assim, uma fruta. Se bem que na feira também, né? Tem lugares, tem barraquinhas que a gente vai que são muito específicas. Pode ver em tudo, quando você trabalha esse comportamento de ter uma relação, um envolvimento com os clientes, acaba que em tudo você atrai. Né? Tem aqueles lugares que você vai e você fala, nossa, eu gosto de ir lá porque, nossa, lá eu me identifico, lá ela se preocupa comigo, lá ela não tá preocupada em empurrar nada pra mim. Então, essa sensação de que você se sente em casa, que você se sente ouvido, você se sente acolhido, tudo isso é sobre venda. E eu sempre falo que esse relacionamento é o que tem mais valor. E muitas vezes você não vem se posicionando, né? Você fala assim, eu não venho me posicionando mesmo não, Ale. Eu mando mensagem, flyer para as clientes. Muitas vezes eu pergunto assim, mas como que você tem ido atrás? Eu mando flyer para elas pelo WhatsApp. Gente, quem compra de flyer? Ninguém compra de panfleto mais. As pessoas compram por relacionamento, as pessoas gostam de ter familiaridade. Você sai daqui, vai para outro país. Eu me lembro quando eu cheguei no Japão, você olhava um McDonald's e você falava, nossa, gente, eu tô em casa, olha só, tem um lugar para me comer que eu vou me sentir em casa. Aí você entra, o cardápio é o mesmo. As cores são as mesmas. Então você sente aquela familiaridade, você se sente em casa. Eu lá do outro lado do mundo, mega achando que ia ser tudo difícil, que ia ter dificuldade. Quando eu chego lá tem um McDonald's, pô. Nem que eu tiver que almoçar e jantar McDonald's, tudo bem que não seria muito saudável, eu já me senti em casa. Muitas vezes eu saía para tomar café da manhã no Mac, que lá tem uma versão de café da manhã diferente daqui. Eu ia porque eu gostava de me sentir, tipo, é tudo igualzinho. Você se sente em casa, tem aquela familiaridade. Quando você vai no mercado, você vê Coca-Cola, mesmo quando você sai do país, vai morar lá do outro lado, você vê Coca-Cola, McDonald's, essas coisas você vai se identificando, tem familiaridade. Aí você compra, leva para casa, parece que tá tudo igual, parece que você ainda tá em casa no Brasil, parece que você não saiu nunca daqui. Por quê? Porque você tem familiaridade com essas marcas. Então, o que acontece? É a mesma coisa quando você tem um negócio e faz com que tenha essa empatia. O cliente se sentir ouvido, esse posicionamento. É tudo muito sobre posicionamento. Eu comecei a notar esse padrão nos meus atendimentos, seja lá quando eu era novinha, quando eu trabalhava no banco, quando eu trabalhava na Vivo, quando eu trabalhava, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com os meus cursos de automaquiagem, quando eu comecei... Então, tipo, era o padrão. As pessoas se sentirem ouvidas, as pessoas se sentirem em casa, você se sentir confortável, você sentir familiaridade naquilo. Então, esse comportamento é que vende. É essa coisa de você fazer o cliente se sentir ouvido. Eu, por exemplo, muitas vezes chega uma cliente, eu puxo a cadeira e sento. Ela fala assim, mas a gente não vai fazer? Eu falo, não, primeiro eu quero saber quem você é. Nossa, elas se sentem tipo, como assim? Como assim você quer saber quem eu sou? Nunca ninguém quis saber quem eu sou. E aí você faz aquele efeito do eu nunca, sabe? Nossa, eu nunca vi uma profissional como você. Nossa, eu nunca tive alguém me atendendo dessa forma. Nossa, eu nunca fui em um lugar e fui acolhida dessa forma. Esse efeito para cliente é o maior de todos, é esse posicionamento. Quantas vezes chega um cliente no seu estabelecimento, vai comprar alguma coisa de você, que é só aquele troca, tipo, você dá o produto, a pessoa te dá o dinheiro e já era. Ou, senta aí, deixa o cliente esperando meia hora, 40 minutos para ser atendido, quando se trata de serviço. É profissional que chega atrasada depois da cliente. Onde já se viu? Quando chega uma cliente, eu estou esperando a cliente, eu tenho um horário marcado com ela, eu tenho comprometimento com o que eu faço. Tudo isso é posicionamento. Então, o que acontece? Você acaba prejudicando o teu próprio trabalho. Depois você não entende por que você não tem cliente. Depois você não entende por que as pessoas não agendam, por que elas não indicam. Muitas vezes, em muitos casos, eu vejo que, tipo, o profissional chega depois. Então, é porque a doutora está atrasada. Então, é porque a profissional ainda não chegou. É porque a profissional teve um imprevisto.
Gente, eu tenho 45 anos, eu trabalho com clientes desde os meus 14. Eu nunca cheguei atrasada. Eu nunca cheguei depois de um cliente numa hora marcada. Nunca na minha vida. Isso não existe no meu posicionamento. Eu sempre estou esperando. E eu cobro das clientes também, porque se eu ofereço esse posicionamento, o mínimo que eu exijo é o mesmo respeito. Eu saio muito mais cedo, eu prefiro chegar 10, 20 minutos mais cedo do que deixar alguém me esperando 10, 20 minutos. Esse comportamento faz com que as pessoas notem o meu comprometimento. Peraí, se ela é comprometida desse jeito, ela não vai faltar no serviço comigo, não. Ela não vai fazer um serviço mal feito, ela não vai chegar atrasada no dia. Já pensou fazer uma noiva chegar atrasada no dia? Fiz muitas noivas, milhares. Nunca cheguei atrasada. E quando a noiva atrasada, eu ainda deixava claro que a responsabilidade do atraso não era meu. Olha, eu estava aqui já meia hora antes, tá? Sempre deixava claro. Para quê? Para não cair na conta depois. Então, o que acontece? Se comprometa. Isso que vende. Comprometimento vende. Posicionamento vende. Aí, muitas vezes, você tá lá, trabalha na sua casa e fala assim, eu tô em casa mesmo, Ale. Vai lá, atende de chinelo, de bermuda. Gente, não é porque você tá dentro da sua casa que quer dizer que você pode atender cliente de qualquer jeito. Eu já atendi muito dentro da minha casa. Tinha um quartinho lindo, montei, deixei lá maravilhoso. Não é porque tá dentro da minha casa que tem que estar largado, que tem que ser um canto de qualquer jeito. Muita coisa você consegue fazer sozinha. Você mesma consegue deixar o lugar bonito. Monta um cantinho. Lê, mas eu só tenho um cômodo, tem que ser um cantinho de um cômodo na minha casa. Que seja. Eu tenho aluna que tem lá uma esmalteria no canto da cozinha e tá lá lindo, arrumadinho, bonitinho. Ela de uniforme, esperando a cliente, sempre na hora marcada, com tudo organizado. É posicionamento, não é sobre onde você está, é sobre quem você é, o como você se coloca para o cliente. Se a minha condição é essa, vai ser a melhor possível. Isso não atrasa o teu faturamento, muito pelo contrário, isso vai ajudar você a faturar mais para você logo sair desse estado que você está. Então, pensem muito sobre essa questão, tá? Se você ficar tentando vender pelo vender, você vai continuar igual a todo mundo que está tentando vender com flyer, tá? Perder tempo no Instagram também não é o que vai te posicionar. Se você tem um espaço físico, o que vai te posicionar é você ter um contato direto com esses clientes. Uma vitrine bonita, um contato direto com os clientes. Depois que sua agenda encher, a gente pode começar a falar sobre Instagram, tá bom? Eu falo isso para as minhas mentoradas. Gente, primeiro, encher a agenda. Depois a gente conversa sobre o Instagram. Mas Ali, a gente não precisa do Instagram para encher a agenda. Gente, eu cheguei do Japão há 10 anos atrás, tinha acabado de quebrar o Orkut, que era a rede social do momento. Minha agenda encheu em 3 meses. Se tem uma coisa que eu nunca fiquei, foi, meu Deus, não tem ninguém me curtindo, não tem ninguém assistindo, não sei o que, não tem ninguém olhando meu conteúdo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu entrego o que eu tenho que entregar. O restante vem com o tempo, vem na medida em que as pessoas começam a entender o meu posicionamento, começam a entender a minha postura, o meu comprometimento, tudo isso conta. Então vamos dar aquela alavancada, começar a pensar um pouco mais do como você está e aonde você quer chegar e como você vem se comportando para vender para os seus clientes. Não adianta ficar mandando mensagenzinha, propondo, não, mas tá em promoção. Uma que promoção te desqualifica, na minha opinião. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Promoção é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Campanha existe, mas são campanhas intencionais e muitas vezes nem envolve valor baixo, tá? Até porque vocês confundem muito campanha com promoção, campanha é totalmente diferente. Promoção não existe no nosso vocabulário. Por quê? Porque promoção desqualifica o profissional, na minha opinião, tá? Se alguém discorda, ok. Na minha opinião, promoção desqualifica o profissional. Ficar mandando flyerzinho de promoção só mostra que você não tem cliente, só mostra que você tá matando cachorro a grito atrás de cliente. Então, isso mostra o quê? Que tá sobrando tempo. Gente, eu nunca fiz uma promoção em toda a minha vida. Nunca fiz. Em absolutamente nenhum dos segmentos que vocês veem, eu nunca fiz uma promoção. Eu acho que a promoção, ela desqualifica. Exceto se você tem, uma loja de roupa, tá em troca de coleção.
Aí você pode fazer uma promoção intencional para troca de coleção e ainda sabendo que você não vai tirar lucro nenhum disso daí, que é justamente para direcionar para a coleção nova. Mas aí a gente está falando de um produto muito específico, tá? É produtos que você pode perder no decorrer o quê? De uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, você tem uma loja de roupa e aí você pega e vai perder aquela coleção, vai sair de moda, então você vai fazer a promoção. Então, mas não estamos falando de serviços. Serviços eu não gosto e não aplico isso, nem no meu estabelecimento e nem com as minhas alunas. Não aplico isso como estratégia, tá? Então, você vai fazer o quê? Sempre se apegar à questão do comportamento, como você vem se comportando com as suas clientes. Se você não tiver um comportamento de liderança, os clientes não vão contratar você. Por que você acha que muita gente vem, mas tá caro, mas eu não posso agora, eu vou ver como eu... Isso tudo é objeção oculta, a pessoa tá dando uma desculpa porque você não está convencendo ela de que você é boa o suficiente. Então, para repensar um pouco sobre como tem sido o seu comportamento com as suas clientes, desde a sua postura, a forma como você se veste, tudo isso vende. Lê, mas eu tô em casa mesmo, aí tá lá de chinelo, camiseta toda laceada. Mas essa é a minha roupa de ficar em casa. Mas é que eu atendo em casa. Você vai continuar atendendo em casa desse jeito. As pessoas nunca vão pagar mais. Se fosse para pagar mais, eu iria lá naquela outra lá, gente. Ela é toda estruturada. Sabia? As pessoas não vão para o outro lugar porque o outro lugar é chique. Não é só por isso. É claro que o espaço chique tem já uma prévia comportamental, né? Você olha de fora e já fala, nossa, aquele lugar é bonito. Mas pessoas procuram pessoas que se comportam como lugares também, como lugares bonitos, como comportamento de posicionamento. A única forma de se posicionar não é tendo um espaço físico bonito. Você é o próprio comportamento. Isso faz com que você se direcione ali para um universo em que as pessoas vão valorizar mais você. E vão valorizar muito. Por quê? Porque você se posiciona com aquela qualidade de posicionamento de uma super profissional. Então, entenda que essa parte comportamental na venda é o mais importante. A parte relacionamento, o como você se coloca, a firmeza com a qual você fala. Quando uma pessoa para te contratar, para conversar com você, falar sobre o seu serviço, você fica toda tímida, então, eu vou ver quanto eu vou fazer, eu vou ver como... Pronto, já mostrou insegurança. É chegar, bater a mão no peito e assim acabou. Eu muitas vezes, quanto que é? Tipo, eu cobrava em uma noiva, 4 vezes, 5 vezes mais do que o mercado. Eu sempre cheguei com uma super segurança. Quanto que é? É tanto. Nossa, aí eu explicava todo o posicionamento, toda a diferenciação, o porquê. Quer fechar, fecha. Não quer fechar? Ok. Lê, mas você atendia 5 vezes mais? Sim, mas eu não tinha que vender para 5 noivas, eu tinha que vender só para uma. Isso me compensava financeiramente. Então, você tem que parar para pensar para quem você vende. As minhas noivas pagavam, porque elas entendiam que essa era uma super exclusividade. A forma como eu colocava não era do tipo, eu cheguei do Japão agora e tô precisando criar. Cheguei do Japão agora, tô precisando de cliente para poder criar um portfólio. Não. Cheguei do Japão agora, estudei nas melhores escolas que existem de maquiagem no mundo, super me especializei lá fora e super vale o meu trabalho. Se você não quer um trabalho como o meu, quer um mais barato, ok, existem muitas profissionais que fazem. Mas esse é o meu posicionamento. Mas você não tem uma linha mais em conta? Não, não tenho. Porque se eu tivesse, ninguém fecharia a linha que eu quero desenvolver minha carreira no Brasil. E eu me posicionava com muita firmeza. E a pessoa olhava e falava assim, tá bom, eu quero, porque eu quero alguém que estudou tanto, eu quero alguém que se especializou tanto, o dia é um dia especial. Então, isso fazia com que ficasse, se eu ficasse assim, tá bom, eu vou colocar uma segunda linha, eu vou achar uma linha mais barata para tentar agradar o cliente, para não perder aquela cliente que não pode pagar, eu nunca teria feito as noivas que eu fiz até hoje. Então, entenda que você vai ter que escolher um posicionamento, você vai ter que escolher um lugar, você vai ter que escolher uma narrativa.
e bater a mão no peito com toda a firmeza do mundo. Não, porque eu defendo essa causa, porque eu defendo isso. Então, vocês falam muito tipo, Lê, mas você trabalhava com beleza e agora dá mentoria? Mas eu falo muito sobre posicionamento, eu falo muito sobre como você se coloca no mercado. E tudo que eu fiz, né, tipo, trabalhei com beleza, trabalhei com vendas, trabalhei em shopping, tudo isso é sobre como se posicionar. E às vezes que eu me posicionei errado, eu corrigi na rota. Eu percebi que tinha coisa errada. Eu tinha uma timidez muito grande no começo que eu tive que trabalhar imensamente para fazer com que não me desse insegurança. Nem que eu tivesse que respirar fundo e falar assim, não, agora você vai, segura, aguenta a onda e se tiver que ficar nervosa, fica depois. Quantas vezes eu já não fiz isso? Em muitos processos. Eu ia, respirava fundo, ia para uma entrevista, fosse com um cliente, fosse para uma venda, apresentava, dava um show de conhecimento, trazia toda a minha expertise, segurava a onda e ficava nervosa depois. Eu lembro que até tremia depois. Então é isso, se controla, respira fundo, mantém o seu posicionamento, que você vai ver que as pessoas vão te valorizar. Suas clientes vão te valorizar, as pessoas à tua volta vão entender o valor do teu trabalho, as pessoas à volta vão entender que você não tá de brincadeira. Então, tudo isso conta. A forma como você se veste, a forma como você se coloca, a forma como você se comunica, a forma como você tem empatia com seus clientes, a forma como você traz ali essa narrativa de que você se desenvolveu, você estudou muito para isso. Tudo isso conta para causar aquele sentido, tipo, nossa, eu nunca fui atendido dessa forma. Nossa, eu nunca vi uma profissional que trabalha desse jeito. Nossa, eu nunca... Dê esse efeito, eu nunca, para suas clientes. Eu tenho muitas clientes aqui que vêm de longe. Eu falo, nossa, gente, mas é muito longe. É sério que vocês não conseguem uma profissional para lá, para não ter que viajar tanto, para não ter que vir tantas vezes tão longe, né? Lê, ninguém trabalha assim. Eu nunca fui atendida dessa forma. Eu tenho até medo de ir em outro lugar. Muitas vezes eu chego para comprar uma coisa, a pessoa está oferecendo outra, está empurrando outra. Eu vou fazer um serviço, estou empurrando 10. Eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto feliz. Eu prefiro sair da minha casa, vir quilômetros até aqui o seu estabelecimento para ser atendida por você. Eu até brinco, tem cliente que paga mais de pedágio do que o valor que gasta no meu espaço. Por quê? Porque vem de longe, vem a cada 15 dias. Mas tudo isso é sobre o meu posicionamento. Se eu tivesse, como todas as outras, atendendo da mesma forma, vocês acham mesmo que a pessoa andaria 40 quilômetros para poder chegar até aqui? Pegaria 2, 3 pedágios para chegar até aqui? Não faria isso. Então vamos analisar bastante como tem sido o seu posicionamento, como você vem se colocando com as suas clientes, que autoridade você vem trazendo, como você defende a sua narrativa. Lê, mas eu não tenho isso de narrativa. A mentoria descoberta tá aí. Lá as meninas descobrem tudo sobre si e saem de lá batendo mão no peito. Lê, mas eu não tenho dinheiro para uma mentoria agora. Ok, então se estude. O exercício de hoje é pare, analise, faça uma lista do que você é boa. Comece a explorar o que você é melhor, no que você é melhor. Quais são os seus pontos fracos? O que te entrega? Eu não sou pontual. Você precisa mexer nisso. Eu ainda trabalho de chinelo, Alê, porque eu tava dentro de casa. Nunca comprei um jaleco. Vá atrás disso. Alê, toda vez que a cliente pede um desconto, eu dou. Repense sobre isso. Isso é tudo muito simples de fazer, é só você se visitar. Só que a gente tem medo, né, de se visitar. A gente tem medo de encarar os nossos medos. A gente tem medo de encarar as nossas próprias mudanças. Encare. Vá de frente, encare as possibilidades de mudança. Eu vejo dentro da mentoria, quando as meninas se transformam, elas falam, caramba, Lê, ontem eu não sabia quem eu era, agora eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente quem eu defendo, eu sei exatamente qual a minha causa. Se alguém disser que não, vai ficar falando sozinho, porque eu vou defender isso, vou bater a mão no peito até o fim, porque esse é o meu propósito. Porque para quem trabalha com posicionamento, é necessário ter propósito, é necessário saber realmente, com aquela firmeza, com aquela força, quem se é. Não dá para você ficar se posicionando de uma forma como você... vamos fazendo aí. A hora que a cliente chamar, eu atendo. A hora que a cliente vier, tá bom. Não é.
Você vai ter que se posicionar, você vai ter que correr atrás daquilo que você realmente defende dentro do seu negócio. Um negócio lucrativo é um negócio com posicionamento. Independente se você está na sua casa ou não, independente se você tem um estabelecimento, se atende solta, se é o que dá para fazer, se atende no estabelecimento de outro lugar, não importa. Eu já dei aula para mim na minha casa, em institutos, já dei aula no Japão, e independente de onde eu estava, eu sempre tive um posicionamento muito forte. Eu sempre tive uma narrativa muito coerente comigo mesma. Você não vai me ver falando de uma forma num lugar, de outra forma em outro, tentando me adaptar ao cliente. Não. Eu tenho um estilo muito definido de trabalhar, as clientes entendem o meu posicionamento, elas entendem o como eu trabalho, elas entendem tudo isso. Então, quando vocês falam pra mim, dá essa desculpa, mas é que eu tô em casa, mas é que eu não tô assim, não tô assado, não interessa. Você não muda. Você é a profissional que tem que ser respeitada. Então, você vai estar sim com um posicionamento bem definido. Na forma como você se veste, a forma como você se coloca, a sua narrativa, o teu trabalho, a sua escada de produtos, os seus preços. E tudo isso não pode ficar sendo alterado conforme a cliente quer, conforme você acha, conforme, mas eu me sinto pequena. Não existe gente pequena. Lê, mas eu não tenho história que nem você, morou no Japão. Tem sim. Eu vou te dizer que eu escuto isso das mentoradas quando elas entram na mentoria. Quando elas saem, elas falam, caramba, que história eu tenho. E eu nem sabia. Você não vem olhando para si mesma. Você não vem olhando para dentro. Tá? Você se ignora olhando o mercado. E isso te atrapalha. É isso que te atrapalha. Essa questão de ficar se comparando com o mercado, se comparando com a outra. Você tem uma história muito definida. Abrace a sua história. Lê, mas é que não parece. Tem história sim. Tenho certeza que se eu sentasse com você e você viesse me contar, você ia se surpreender com a quantidade de coisas que você viveu e você nem se lembra. A quantidade de coisas que fez com que você se tornasse quem você é hoje, que pode fortalecer todo o seu posicionamento, sua forma de pensar, suas vivências, tudo isso faz com que o teu negócio cresça. Lê, mas que ligação tem isso? Quando você sabe usar o que você tem de melhor no seu negócio, isso muda o jogo, isso muda tudo. E não quero vocês também falando que tipo, mas é que eu ainda tô em casa, mas é que o meu lugar é pequeno, mas é que eu moro em periferia, mas é que... Porque são as desculpas que eu encontro. Aí vem uma questão, tipo, quando a gente fala que isso, nada disso conta, que eu também não atendo o meu estabelecimento, ele não fica num lugar nobre. Mas vem clientes de todos os lugares. Isso só prova que o quê? Que isso não importa, as pessoas vêm atrás da profissional, do posicionamento. Entendeu? E muito tempo, gente, eu trabalhei num quartinho. Por muitos anos eu trabalhei num quartinho. Mas eu descia impecável, tá? Eu desci uma escada, inclusive, toda em obra, quebrada. Impecável. Sempre vestida muito bem, sempre arrumada, sempre maquiada, muitas vezes de salto alto. E as pessoas olhavam assim, vinha a gente de longe, olhava assim e falava assim, gente, não sei essa mulher. Aí quando eles subiam, né, eles chegavam na minha sala e entendiam. Abria a porta assim e falava, nossa, que lugar lindo. E a gente estava no meio de uma obra. Então, assim, entenda que o posicionamento vai fazer com que as clientes te respeitem, independente de onde você está, mas você vai ter que abraçar essa pessoa que você é. Você vai ter que abraçar, você vai ter que se posicionar, você vai ter que se vestir daquela profissional que quer ser reconhecida. Então, não se apegue a esses detalhes. Pensa somente no seu universo. Tá? A gente nem tá falando aqui de universo de marca hoje, a gente tá falando de vendas, mas é que tudo tá muito interligado, não tem como a gente trabalhar venda sem trabalhar posicionamento, sem trabalhar narrativa, sem trabalhar toda uma questão de imagem. Tá tudo interligado e isso não depende de aonde você está, isso não depende de se você está começando ou não. Eu comecei muitas vezes. Igual eu falo, eu comecei muitas vezes. Eu comecei aos 14, num segmento, depois eu fui para o banco, que era totalmente diferente, depois eu fui para uma rede de celulares, que era totalmente diferente, depois resolvi recomeçar no Japão. E todas as vezes que eu migrei, não foi por necessidade. Todas as vezes que eu migrei foi porque eu queria a mudança. E eu conseguia levar esse posicionamento de mudança para os outros nichos que eu escolhia.
Por que isso é possível? Porque eu entendi quem eu sou, eu entendi quais são as minhas transições e a minha necessidade. Eu não me permito ficar aonde não me faz bem mais. Até mesmo dentro da beleza, quando vocês veem ali a minha trajetória, vocês vão ver que eu comecei dando cursos de automaquiagem. Depois eu migrei para o profissional, depois eu migrei para noivas, e cada transição dessa foi muito bem feita de uma forma em que as clientes nem notavam que eu estava transitando entre os subnichos de um negócio. E tudo isso é sobre venda, eu ia levando elas comigo. Então entenda que todo posicionamento, até se você está migrando, está fazendo uma transição de carreira, está dentro de um nicho onde você se sente perdida, tem muita coisa à venda, talvez seja o momento de um reposicionamento. Então você vai falar o quê? Estamos falando sobre venda, tá? Então você vai definir o quê? O que é o seu principal produto? O que você vai vender como principal produto? E aí você vai transitar dentro desse mercado de uma forma que te faz feliz. Eu já tive muitas mentoradas, aliás, eu tive uma em específico que veio falando que odiava fazer o que fazia, que queria sair daquilo. No final, ela entendeu que ela gostava daquilo. Ela só não gostava da forma como ela aplicava. Ela não gostava da forma como ela trabalhava aquele nicho específico. E aí a gente fala, né, mas peraí, se ela não gostava, sim, é que todos os negócios têm formas diferentes de trabalhar. E o mercado, ele tá tão engessado que parece que a gente nem para perceber que a gente pode fazer do nosso jeito. Você pode fazer do seu jeito, pegar isso que você faz e transformá-lo para ficar mais adequado a você, para você poder trabalhar feliz do seu jeito, no seu formato, com o teu padrão. Isso é possível. Mas entenda que isso tudo é possível quando você entende quem você é e o que você quer e o como você quer. Assim como eu já tive também mentoradas que veio, por exemplo, principalmente quem vem de salão de beleza. Salão de beleza, a pessoa faz unha, faz cabelo, faz loiro, faz liso, faz... gente, faz tudo, né? Faz pé, mão, maquiagem, faz de noiva a tintura infantil. Só que isso vira um faz tudo tão desesperador que a própria profissional se cansa. Ela mesma se perde, ela mesma se cansa. Por quê? Porque, gente, eu que trabalho com beleza, que tudo tipo é muito organizado, os dias de cada procedimento. Porque sair de um tipo de procedimento, ir para o outro, ir para o outro, ir para o outro, tudo no mesmo dia, cliente chegando, horários irregulares, isso é desgastante demais. Não dá. Eu hoje em dia tenho uma tabela de dias, tudo organizado, cada dia é um procedimento, semana que eu trabalho, semana que eu não trabalho. Eu tenho 7 dias de folga, 7 dias de presencial. Aqui é tudo organizadinho, tudo na tabela, tudo organizado, tudo de uma forma que funciona mesmo. Sem atraso, sem desorganização, tanto para a minha vida quanto para a vida do cliente. Então entendam que é isso, é você entender o seu melhor jeito, o seu melhor formato e se posicionar de uma forma em que dê valor para o teu trabalho. Você perde valor quando você sai atirando para todo lado. E quando eu falo que eu fiz as minhas transições, sempre elas foram muito pontuais. Quando eu resolvi começar a dar mentorias, as minhas mentorias elas são muito mais sobre posicionamento, é porque eu vivi tudo isso. Ah, Lê, mas não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com salão, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Eu tenho 45 anos, eu não trabalhei só nisso a vida toda. Eu sempre trabalhei com o quê? Com posicionamento e vendas. E o meu espaço físico, ele deu certo porque eu tenho muito posicionamento e vendas. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Entenderam? Então, saiba o que você está vendendo também. Se posicione, entenda o que você está vendendo. Crie esse posicionamento, tá? Então, olha, hoje teve até exercício, hein? Não vou esquecer, não. Façam uma lista aí do que vocês têm de melhor e quais são os seus pontos fracos. Tenta trabalhar isso, tá? Então, hoje falamos sobre venda, posicionamento, como os clientes te enxergam, como você pode se posicionar de uma forma a ter autoridade independente, tá? Aonde você está. Então se organize, faça tudo isso, faça essa reflexão e pensa como estão os seus valores, como está o seu posicionamento, como estão os seus trabalhos,
Tem coisas que você gostaria de deixar de fazer, focar em outras. Tudo isso é sobre venda, tudo isso é sobre posicionamento, tá? Então, posicione-se, encontre o nicho que você quer, o como você quer fazer isso, tá? Defina os seus valores e bata a mão no peito na hora de defendê-los. Bata a mão no peito na hora de falar assim, é isso, esse é o meu trabalho, esse é o meu posicionamento. E faça por merecer. Igual eu falei lá no começo, atraso com o cliente, a forma como você se veste, a forma como você se coloca, baixar preço toda hora, tudo isso é posicionamento. Então estejam atentas a todos esses detalhes que nós falamos hoje. E todos os dias eu vou estar aqui às 8h17 da manhã, como combinado, hein? Vou ver se eu vou deixar salvo, não sei se eu vou deixar salvo mais não, hein? Mas vou ver se eu vou deixar salvo essa daqui. E nos vemos amanhã, tá ok? Beijos e até mais!